Glória a Deus. Nós vamos meditar por alguns instantes na palavra do Senhor. E presta bem atenção, porque às vezes a gente voa, desconcentra e não consegue captar a mensagem que Deus está falando para o nosso coração. Eu falo isso em causa própria, viu? Que se uma pessoa voadora sou eu. Facilmente eu saio da concentração. Aí tem que ter um esforço grande para manter ali ligado, né? E hoje nós vamos falar sobre 3 festas que foi instituída em Israel. E vamos conhecer o significado destas festas. Vamos entender o plano de Deus nos tempos, tá? Então, o primeiro texto que nós vamos ler está em Êxodo capítulo 23, versos 14 a 17. Êxodo 23, 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus: 3 vezes por ano vocês me celebrarão festa. Então, note aqui no versículo 14, a gente vai lendo alguns textos, vai comentando, tá? Trazendo a memória. E ele está dizendo aqui, 3 vezes por ano me celebrarão festa. Hoje, depois de muito tempo, já existem muitas outras festas em Israel, que foram instituídas ao longo do tempo. Mas estas 3, elas estão aqui de uma forma bem definida na palavra do Senhor, e elas trazem significados muito importantes, mensagens muito importantes. E ele diz assim: celebrem a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Comam pão sem fermento, como eu lhes ordenei. Façam isto na época determinada do mês de Abibe, pois nesse mês vocês saíram do Egito. Quando Deus fala através de Moisés para aquele povo, ele está falando exatamente dizendo que façam esta festa, comemorem esta festa neste mês, que é o mês de Abibe, que está escrito aqui, porque diz: nesse mês vocês saíram do Egito. Este mês vocês saíram da escravidão. Este mês vocês foram libertos. É isso que está dizendo a palavra de Deus, né? Ninguém se apresentará a mim de mãos vazias. Ninguém se apresenta diante de Deus sem nada para oferecer. Presta bem atenção. Ninguém se apresenta diante de Deus sem ter nada para oferecer. E não estou falando dinheiro. Não estou falando trazer dinheiro para a igreja. Mas vão entender que nós não podemos chegar na presença de Deus de mãos vazias. E ele continua dizendo, verso 16: celebrem a festa da colheita, dos primeiros frutos do seu trabalho, da semeadura. Vocês perceberam que no verso 15, ele fala de uma festa onde vocês vão comer pão sem fermento. A segunda, ele está falando de uma festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho de semeadura. Uma festa em que você oferece ao Senhor pelo resultado do que você está colhendo. E ele está falando isso para aquele povo. Também ele continua dizendo: celebrem a festa do encerramento da colheita, quando no final do ano vocês armazenarem as colheitas. E ele então fala da terceira festa. A segunda festa que ele está falando é a festa da colheita dos primeiros frutos. E a terceira festa
que ele fala no final desse versículo é a festa do encerramento da colheita. Existe uma saída da escravidão, existe uma nova vida pós-escravidão, onde nós semeamos, existe um momento em que encerra, um momento que para. Perceberam? É uma história de vida. É uma situação que nós nos espelhamos nesse texto como a nossa própria história de vida. Aí ele continua no verso 17: 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Verso 17: 3 vezes por ano todos os homens devem comparecer diante do Senhor soberano. Essa era uma mensagem de Deus para Israel, mas era uma mensagem profética, como é até os dias de hoje. Ao findar desta mensagem, nós vamos nos atentar e perceber que dessas 3 festas, 2 nós podemos vislumbrar, visualizar elas se cumprindo visivelmente no Novo Testamento. Com muita clareza, essas festas, o significado delas, e para que elas foram instituídas, nós vamos perceber visivelmente o seu cumprimento no Novo Testamento. Aguarde um pouquinho que nós chegamos lá. Vamos para Êxodo de novo, capítulo 34. A partir do verso 18, nós teremos a mesma repetição do que Deus falou através de Moisés naquele primeiro momento. O Êxodo 34, 18, ele diz assim: celebre a festa dos pães sem fermento, novamente, repetindo, né? Durante 7 dias, coma pão sem fermento, como lhes ordenei. Faça isso no tempo certo, no mês de Abib, porquanto naquele mês você saiu do Egito. Mais uma vez repetindo a mesma palavra. Às vezes nós nos sentimos constrangidos em repetir mensagens, mas o repetir mensagens, sendo estas mensagens a palavra de Deus, não há por que se constranger, porque nós estamos falando a respeito do Deus Todo-Poderoso, nós estamos falando daquele que é real, daquele que está presente entre nós. Então repetir significa trazer a memória, relembrar. Façamos isso. E ele continua falando, verso 19, dizendo assim: o primeiro a nascer de cada ventre, ele destrincha mais, ele vai mais longe, falando a respeito da festa, né? Aí agora ele vai dar um sentido maior para nós. Ele diz assim no 19: o primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos, dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos, resgate com um cordeiro, cada primeiro jumentinho que nascer. Mas se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Há uma grande profundidade. Ele está falando de resgate. Ninguém pode comparecer diante de Deus de mãos vazias. Ninguém pode comparecer diante de Deus sem apresentar os seus atos, dos seus procedimentos, da sua forma, da sua atitude de estar na presença de Deus. E aqui ele está falando de algo muito importante. Se você não resgatar o seu primeiro animal, você tem que matar. Ele também está dizendo, se você não resgatar o seu primeiro primogênito,
primeiro é primogênito, né? Uma redundância aí. O seu primogênito, você tem que matar. Aí, dando um salto na história, teve um primogênito que não foi resgatado. O primogênito filho de Deus. Por quê? Porque ele morreu. Porque todo primogênito que não é resgatado tem que morrer. Só para aguçar a curiosidade dos irmãos. E este é o que está na Páscoa. Por isso ele continua dizendo: trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar como da colheita. E aí ele continua: celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo. Aí você observa no versículo 22, que ele também chama, já aqui nesse texto, a festa da colheita dos primeiros frutos, como também festa das semanas. Tá? E são chamados de festa das semanas ou a festa das 7 semanas. Nós vamos entender lá no Novo Testamento esse significado de 7 semanas que dá 49 dias, né? Uma semana não tem 7 dias? Então 7 semanas, é isso? 7, estou certo, não estou? 7 vezes 7. Os bons de matemática aí, por favor, 7 vezes 7. 49. Então o dia seguinte é 50, não é? Guardem bem isto, porque ele está falando: celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo. Observe como a palavra de Deus ela é preciosa. Talvez no primeiro momento esse povo não soube. Nós somos hoje o povo mais privilegiado, porque a gente tem o contato com a palavra de Deus, tem o contato com a história. E a gente tem o contato com a testificação do que aconteceu. Então, é muito complexo você duvidar da palavra de Deus. É muito estranho uma pessoa duvidar da Bíblia. Porque é muito claro tudo o que acontece nela. Aí ele continua dizendo: celebre a festa das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. No fim do ano, quando o ano termina. Estarei com vocês até o final dos séculos, quando o final dos séculos terminar. Vocês já ouviram isso em algum momento no Novo Testamento, né? 3 vezes por ano, todos os homens do seu povo comparecerão diante do soberano Senhor, o Deus de Israel. E ele volta a falar: comparecer diante de Deus nestas festas significava profetizar, significava propagar a palavra profética de Deus para o futuro. Todas as vezes que eles se reuniam, eles estavam anunciando algo para o futuro. Sempre. E Levítico também vai falar para nós a mesma coisa. Mais uma vez, Moisés, e aqui em Levítico, note a diferença, porque no livro de Êxodo, Moisés, inspirado por Deus, está falando para o povo. Mas no livro de Levítico, Moisés, ele está falando para o ministério sacerdotal. Ele está dando instruções para os sacerdotes, para o cuidado que deve ter com a palavra de Deus, com o que Deus está anunciando. E aqui em Levíticos 23, porque está falando para os levitas, diz assim: a partir do dia seguinte ao sábado,
o dia em que vocês trarão o feixe de oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contém 50 dias. Até um dia depois do 7º sábado, porque um dia depois do sábado, que são as 7 semanas, seria 50. Viu como ele diz aqui, olha, presta atenção, ele está falando, contem 50. Contem 50. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Nós já falamos aqui, lemos o texto da palavra de Deus, sempre mostrando a primeira festa, a apresentação do pão era sem fermento. Era um pão que não se desenvolvia. Era um pão que não tinha uma desenvoltura. E era um pão seco. Porque se é uma coisa que não tem, assim, um sabor, eu falo isso que eu já fui padeiro. Não fui grande padeiro não, mas já fiz pão, né? É pão sem fermento. O pão bom é aquele, no meu entender, é o pão que o fermento, quando você assa, ele é fermentado, mas é um pão fresco. Porque o pão que ele passa, a fermentação passa, ele fica com gosto ruim, porque o fermento azeda a massa, tá? Por isso que ele diz, cuidado com o fermento dos fariseus, porque ele estraga a massa. O fermento é o que estraga a massa, tá? Aí ele continua, verso 17, onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães. Versículo 18, junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal, e ofertas derramadas, e ofertas preparadas no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor, que pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. Isso aqui foi uma palavra dada aos sacerdotes do povo hebreu. E ainda Deuteronômio, capítulo 16, versos 9 e 10. Para quem tem curiosidade, o nome Deuteronômio significa repetição, viu? Então, Deuteronômio repete exatamente o que Deus instruiu Moisés nas escritas anteriores, né? E ele diz assim, verso 9, 16, 9, contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, ao seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos do Senhor, do seu Deus. No antigo calendário israelita, nós temos então estas 3 semanas relacionadas e a gente sabe o nome delas hoje, de cada uma delas, né? Porque a primeira festa
que foi celebrada é chamada de festa da Páscoa. Todos nós sabemos a primeira festa do povo de Deus saindo do Egito, que é uma festa chamada Páscoa, que significa passagem, que significa passagem do anjo da morte para destruir os primogênitos do Egito. A Páscoa significa passagem da escravidão para a liberdade. Observe que a festa da Páscoa, ela não significa que nós teremos uma vida tranquila e boa, porque o que é que nós percebemos? O povo saiu da escravidão para a liberdade, mas entraram no deserto. Crente que tem medo de deserto não serve para servir o Senhor. Todo crente tem que ter coragem de enfrentar o deserto. Todo crente tem que passar pelo deserto. Mas tem uma certeza absoluta, ninguém passa pelo deserto só. Há uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. A presença de Deus passando conosco pelo deserto. Então a primeira é a Páscoa, celebrada junto com os pães sem fermento. A segunda, que é a festa das colheitas ou semanas, que a partir do período do domínio grego, ele deu um novo nome a essa festa, chamada de festa do Pentecoste. Tá? Então, a festa da colheita dos primeiros frutos, que nós lemos algumas vezes em Êxodo, Levítico, é chamada de festa do Pentecoste, que é dos primeiros frutos. Mas Pentecoste não significa primeiros frutos. Pentecoste significa 50 dias. Tá? Então, Deus, você viu, você leu junto comigo na palavra de Deus, quando ele diz que depois da Páscoa, de festejar a Páscoa, você conte 7 semanas, que são 49 dias, e no dia seguinte, que são 50 dias, celebrem a festa da colheita dos primeiros frutos. Não é isso? Que é o Pentecoste. Então nós temos aí a segunda festa, que passou a ser chamada de festa do Pentecoste. E também tem a terceira festa, que nós ouvimos e lemos por algumas vezes, sendo chamado de festa do encerramento da colheita. Quando aqui tudo findar, né? Quando tudo passar. Lá no céu, eu vou morar. Dá hino aí, viu? Dá cântico. Esta festa, que é a festa do encerramento das colheitas, ela teve aí um novo nome, chamada de festa dos tabernáculos ou festa das cabanas. Cabanas ou tabernáculos, certo? É a mesma coisa. Então, as duas primeiras celebrações nós adotamos, tá? Nós adotamos, talvez, uma delas de uma forma não muito adequada à situação. A terceira festa, nós não temos visto ela sendo celebrada pelo cristianismo. Então, o cristianismo, ele adotou a Páscoa, certo? Ele adotou a Páscoa e, em parte, adotou o Pentecoste, que a gente diz o povo pentecostal. Só que a forma de se direcionar ao povo pentecostal é uma forma meio estranha, porque fala do povo pentecostal como o povo que recebeu o Espírito Santo, né? Que foi lá no Atos 2, que diz no dia ao se cumprir o dia de Pentecoste, o Espírito foi derramado. Então, muita gente faz essa associação do dia de Pentecoste com o derramado do Espírito Santo, porque caiu no mesmo dia, na segunda festa. Mas Pentecoste era uma festa de judeu. O derramar do Espírito Santo é uma ação de Deus na igreja. Ali estava a igreja. Então nós adotamos as duas primeiras festas,
mas a gente tem deixado de lado, no esquecimento, a terceira festa. O que era a terceira festa? A terceira festa, que era a festa das cabanas, no início, eles estavam dizendo, vamos começar a fazer a terceira festa, que é o encerramento da colheita, e passando a chamar de cabanas, que é para lembrar que nós saímos do Egito, que nós saímos da escravidão, que nós passamos pelo deserto, passamos por vales perigosos, passamos por momentos difíceis e chegamos na terra prometida. Porque Deus não tinha prometido uma terra que mana leite e mel. Deus prometeu uma terra que mana leite e mel. Meus queridos, esse ano eu comi umas tâmaras de Israel, que nem açúcar é tão doce como aquilo, né? O Júnior aí, ele me ajudou a comer essas tâmaras, né? É tão doce, que é mais doce do que açúcar. E o leite das cabras da terra prometida era leite, viu? Por isso, diz, a terra que mana leite e mel. A terra prometida. Então, a festa das cabanas era para dizer, estamos na terra prometida. Vencemos. A gente não tem muito esse costume dessa festa, porque para nós, ela ainda vai chegar, não é? Mas vamos continuar. Então, note que temos essas três festas, tá? Enquanto a comemoração judaica relembra aí na primeira festa, né, a passagem do anjo da morte durante a 10ª praga, né? A praga da morte dos primogênitos, que possibilitou então a libertação dos judeus da escravidão. A Páscoa cristã, ela vem para um outro significado, que não é chocolate, não é coelho. É o primogênito de Deus, que não foi resgatado, foi imolado. A Páscoa cristã, ela vai falar da morte, vai falar do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando nós estamos falando da primeira festa no Antigo Testamento, e estamos trazendo para hoje, nós estamos falando de uma coisa muito importante. É a festa em que passamos da morte para a vida. Essa é uma festa muito importante, porque quando Jesus foi à cruz do Calvário, vocês lembram qual era a época? A época da Páscoa. Os sacerdotes disseram, não convém que esses 3 condenados permaneçam na cruz no sábado, porque é a festa da Páscoa. Estava sendo Jerusalém estava cheio de pessoas para a festa da Páscoa. Estavam ao redor do templo, estavam festejando, estavam sacrificando. Não era próximo ao Jesus que eles estavam fazendo a festa, não. Era próximo ao templo, nos sacrifícios, comendo, dançando e tudo, certo? Mas estava cheio de gente. Nesta mesma época, Jesus estava indo àquela cruz. Ele foi aquele cordeiro que Deus disse a Moisés, mata um cordeiro. Jesus morreu para que o povo fosse liberto. Jesus morreu para que eu e você tivéssemos vida eterna.
Tem um ato. No Antigo Testamento ele disse, tem que pegar o sangue e pintar, passar nos umbrais das portas e janelas. Então, não foi só o simples fato de matar o cordeiro que deu a salvação da morte dos primogênitos no Egito. O povo teve que ter uma atitude de pegar o sangue e passar nas suas portas. Você tem que pegar o sangue de Jesus e passar na porta da sua vida. É a primeira festa. É a festa da Páscoa. Então ninguém inventaram uma história de dizer que Jesus morreu, está todo mundo salvo. Mentira! Só está salvo quem passa o sangue nos umbrais da porta. Só está salvo quem recebe o sangue da sua vida. Uma outra coisa, lá no Antigo Testamento, ele disse, fiquem dentro de casa. O mundo não é o lugar para quem passa o sangue de Jesus ficar. Não inventa essa história de que eu tenho Jesus, agora eu vou fazer tudo que o mundo está oferecendo. Vá nessa onda não. Você vai se dar muito mal. Eles ficaram todos dentro de suas casas, dizendo, é no acampamento de Deus, é na casa de Deus, é com Deus que nós temos que ficar. Essa é a primeira festa. É esse o significado da primeira festa. Era um significado profético. A palavra profética veio exatamente para se cumprir, gente. Meus queridos, e ela se cumpriu. Hoje muitos querem desvirtuar a Páscoa para fazer um monte de coisinha, mas a Páscoa continua sendo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, para quem lança a mão desse sangue sobre os seus pecados, seja limpo. Aí, vocês acabaram de ler comigo, no Antigo Testamento, que diz, conte 50 dias, porque vem o dia de Pentecostes. Quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai saber que Jesus morre, Jesus ressuscita, e a palavra de Deus diz que ele passou 40 dias ensinando aos seus discípulos. E depois foi para a glória. Ele ficou entre o povo 40 dias, falando as suas palavras finais. E aquele povo ficou aguardando. O que aconteceu? Israel foi fazer a festa de Pentecoste. Os que seguiam a verdade, que era Jesus Cristo, estavam reunidos em oração, buscando o Senhor. Não estavam em farras e festas e fazendo coisas que desagradam a Deus, mas estavam reunidos em oração, buscando o Senhor. E aí, o que acontece? No dia de Pentecoste, Atos, capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, que é o dia da colheita dos frutos, Deus começou a colher os primeiros frutos da igreja. Os primeiros frutos estavam sendo gerados. O Pentecoste, que quer dizer 50 dias, ou seja, exatamente, da Páscoa ao dia de Pentecoste, 50 dias, o Espírito de Deus desce, da forma que Joel, no capítulo 2, profetizou, que ele derramaria o seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está presente nesta terra.
O Espírito Santo de Deus está presente na vida daqueles que no mesmo processo em que os primeiros discípulos de Jesus se entregaram a Ele, o Espírito Santo de Deus está no mesmo processo para ser derramado na vida daqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vivenciam a sua palavra e creem nas promessas dele em sua vida. Então vem o Pentecoste, e aí começou a grande revolução, que é o nascimento da igreja de Jesus. Uma igreja que não é uma denominação. Não tem denominação certa. Tem verdade certa de Jesus Cristo. É a entrega da sua vida a Jesus Cristo. Confiar nele, buscá-lo, relacionamento com Ele, que o Espírito Santo foi derramado. E aí nós passamos a ver como Deus agiu. Esta é a segunda festa, a festa da colheita dos primeiros frutos. É o reino de Deus sendo inaugurado aqui na terra, através do derramamento do Espírito Santo em seus discípulos. A igreja está viva. O Pentecostes é presente. Mas não o Pentecostes do povo de Israel, mas de uma ação do Espírito Santo que nos leva à busca de santidade. É por isso que é bem simples. Não existe muito mistério. Porque seguir Jesus Cristo não é mistificar as coisas, não é mexer com as coisas, fazer malabarismo, né? Fazer invenções. É muito simples. Eu entrego minha vida para Jesus Cristo. Vou buscá-lo. O Espírito Santo entra na minha vida. Quando, por acidente, eu cometo um pecado, bate uma dor no coração, bate um peso tão grande, que às vezes eu digo assim: Senhor, eu estou com vergonha de Ti. É muito simples. Essa história de dizer, não, rapaz, não tem problema não. A gente pode continuar errando. Não, se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você não consegue ter paz, prazer, harmonia no pecado. É um acidente. É um acidente. E a terceira festa é chamada Festa das Cabanas, que já falamos algumas vezes. Ela diz respeito a lembrar da nossa vida e que a Festa das Cabanas é comemorada na Terra Prometida. Nós não temos muito contato com esta festa, porque a gente não chegou lá, mas a gente tem gente que diz que tem saudade. Eu não tenho saudade, porque eu ainda não consegui. Eu tenho saudade da minha filha, que foi, né, morar ali e tal. Mas eu não consigo, mas a gente tem uma vontade de ir para lá, porque o Espírito Santo está dentro de nós, né? Eu quero é ir para lá, né? Tem uma música até que diz, né? Eu quero é estar lá, quero é estar lá, né? O pessoal que música que sabe, a minha cabeça não grava não. Mas é mais ou menos isso. A festa, você tem o Espírito Santo, então você quer participar da Festa das Cabanas. Isso quer dizer o quê? Um dia, foi falado aqui Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo, um dia nós estaremos com Jesus Cristo. Então nós estaremos vivendo a festa do encerramento da colheita. O encerramento da colheita é o encerramento da colheita nessa terra. O Senhor encerrará um dia a colheita aqui e nós passaremos a viver, porque João 14 diz: na casa de meu pai há muitas cabanas.
Na casa de meu pai há muitos tabernáculos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muita habitação. Se não fosse assim, eu teria dito. Então há lá umas casas esperando para nós comemorarmos esta festa que está escrita na palavra de Deus para se cumprir todas as festas de Israel em nossa vida. Porque Jesus entrou, o Espírito Santo veio e um dia estaremos com Ele. 3 festas, 3 momentos e a glória de Deus em nossas vidas. Amém? Feche suas cabeças. Aleluia. Nós precisamos entender que é estar com Jesus, que tudo se cumpre em nós. Mas se você ainda não trouxe o sangue para os umbrais da sua vida, eu enfatizei bastante sobre que nós não podemos chegar na presença de Deus de mãos vazias. O que ele está dizendo para nós é que nós não podemos chegar na presença de Deus indiferentes. O que ele está dizendo para nós é que nós temos que nos apresentar a Ele entregando a nossa própria vida para Ele. É a nossa vida que Ele quer. Ele não quer sacrifício de animais. Ele quer que você se entregue para Ele. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, faça isso hoje. Entregue-se ao Senhor. Passe o sangue dele na sua vida. Passe o sangue dele em você. Seja marcado pelo sangue de Jesus. E se há alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus, não se deixou ser marcado pelo sangue, e nesta noite quer fazer isso, levante sua mão para que a gente possa orar por você. Tem alguém? Eu não vou insistir muito, mas se tem alguém, deixa o sangue de Jesus entrar em você. Deixa a Páscoa, que é o próprio Cristo, entrar na sua vida e leve você da morte para a vida. Alguém aqui?